o seguinte, agora eu vou passar a bola para o professor Vinícius de Miranda Taveira. Ele que é juiz do trabalho, mas ele também foi ex-oficial de justiça. O pessoal aqui, eu acompanho no chat, vários oficiais de justiça que acompanham a gente, viu, doutores? Eu imagino que vocês estão felizes por ver os colegas aí, oficiais de justiça, acompanhando aqui do seminário. Essa aqui é uma atividade assim, essencial para uma execução fluida. Então, eu quero deixar um abraço aqui para todos os oficiais de justiça que estão acompanhando, em especial para o Josimar e para o Tiago, os oficiais de justiça aqui da jurisdição. Então, o doutor Vinícius Taveira, que é juiz do trabalho na 15ª Região, foi ex-oficial de justiça nos TRTs da 9ª e da 15ª Região. Ele é mestrando em função social do direito, professor convidado dos cursos de pós-graduação e integrante do grupo, né, Execução Estratégica, e vai ser professor também do nosso curso Execução Estratégica. Então, doutor Vinícius, um bom seminário aí, o senhor que vai tratar sobre pensando estrategicamente a execução. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma imensa honra poder participar desse seminário e compartilhar a mesa com meu irmão Ulisses Taveira, com os colegas e amigos Danilo e Leandro, e poder dividir o espaço desse seminário com tantos palestrantes notáveis no cenário nacional. É realmente um sonho que se concretiza hoje. E eu quero aproveitar para cumprimentar todos que estão nos acompanhando, né, todos os colegas juízes, juízas, advogados, advogadas, servidores, oficiais de justiça, como já foi dito aqui pelo Danilo. Eu sou um ex-oficial de justiça, assim como Ulisses, e eu gosto de dizer que eu nasci oficial de justiça, porque quando eu nasci, minha mãe era oficial de justiça na Justiça Comum naquela época. Eu prestei o concurso assim que completei 18 anos para oficial de justiça na Justiça Comum, depois ingressei na Justiça do Trabalho como oficial de justiça, e essa experiência, ela traz, né, ela certamente ela influencia bastante na minha atuação como magistrado. E, por conta desse histórico e por conta da minha paixão pela execução, nós resolvemos que hoje eu falaria não sobre um tema específico envolvendo execução, não sobre um instituto exclusivamente, mas sobre uma visão geral da execução. Então eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Então eu quero fazer um convite a todos vocês para nós mudarmos a concepção que nós temos da execução. Nós precisamos pensar a execução de forma diferenciada. E eu inicio a minha fala fazendo uma provocação. Por favor, não me entendam mal, não é um ataque, não é uma chacota de modo algum. É somente um convite para reflexão, para que nós possamos caminhar juntos aí nessa minha fala, para que lá na frente a gente compreenda o que significa atuar estrategicamente. Eu pergunto a vocês, você profissional do direito do trabalho, sobretudo, que atua no contencioso, e também aqueles que atuam no contencioso civil, levando em consideração a sua atuação na fase de execução, você considera essa sua atuação profissional, semiprofissional ou amadora? Não precisa responder, só para reflexão. E por que eu pergunto isso? Porque eu vou tratar aqui nessa minha exposição, rapidamente, sobre a necessidade da mudança de postura, de visão de atuação de todos os operadores do direito na fase de execução, especialmente dos advogados. E por que eu falo especialmente dos advogados e das advogadas? Porque, como vocês sabem, a reforma trabalhista ela promoveu uma alteração significativa na execução de ofício, e conforme o entendimento que vem prevalecendo,
a execução ela não se instaura de ofício, né, e de acordo com boa parte do entendimento, além de não se instaurar de ofício, depender de requerimento da parte, também, de acordo com esse entendimento que vem se firmando, depende de requerimentos do interessado. Então, a atuação do advogado, como já foi dito hoje aqui, ela ganha uma relevância ainda maior nesse cenário. Bom, como também já foi dito aqui hoje, e todos sabem, essa é uma frase dita e repetida reiteradas vezes, a execução, ela é o gargalo do processo do trabalho. Isso todos nós sabemos. E eu reputo, né, entre tantos outros fatores que levam a essa condição, 3 fatores que me parecem são de extrema relevância e que merecem ser destacados. Primeiro, dificuldade financeira ou insolvência dos devedores. Muitas execuções acabam sendo frustradas e não tem o que fazer, né? A empresa quebrou, os sócios não têm condições financeiras, principalmente as micro e pequenas empresas, sobretudo nesse cenário de crises reiteradas que nós vivemos. Um segundo fator importante, ocultação de patrimônio por devedores solventes. Então, devedores, seja empresas ou pessoas físicas que têm patrimônio, mas que se utilizam de engenharia financeira, engenharia empresarial, ou blindagem patrimonial, ou qualquer outro mecanismo para ocultar o patrimônio, para evitar que a jurisdição trabalhista alcance seus bens e promova a efetividade da execução. E um terceiro fator, que me parece também bastante relevante, que nós precisamos modificar, e é essa, inclusive, a finalidade do nosso grupo Execução Estratégica, percebo que existe uma falta de domínio e habilidade quanto aos institutos e ferramentas da execução. E eu digo aqui não apenas os advogados, também existem parte de colegas que não têm afinidade com execução ou não gostam de execução, mas nesse cenário em que a atuação do advogado ganha um protagonismo especial, se faz ainda mais relevante que os advogados conheçam e tenham habilidade na execução e, mais que isso, como eu vou tratar aqui, que atue de modo estratégico na execução. Não basta atuar aleatoriamente, tem que atuar estrategicamente. Mas, então vocês devem estar se perguntando e me perguntando o que significa atuar estrategicamente na execução. O que é isso que ele tanto fala, que ele reitere, enfim, que tem o nome desse grupo, desse curso? Atuar estrategicamente no processo, notadamente na execução, significa atuar com método, atuar de modo tático, conhecendo os caminhos possíveis na fase de execução, conhecendo e tendo habilidade com os institutos processuais da fase de execução, como já foi dito aqui alguns deles, e mais que isso, prevendo as ocorrências no trajeto do processo, da relação jurídica processual, já pensando no desfecho e estudando as jogadas, os passos da parte adversa. Eu gosto de dizer que atuar estrategicamente na fase de execução e no processo como um todo é pensar o processo como uma partida de xadrez. Você pode jogar uma partida de xadrez com método, com tática, com estratégia, defendendo as suas peças principais, estudando as movimentações da parte contrária, conhecendo os caminhos possíveis e, a partir desse contexto, estabelecendo o roteiro que você vai seguir. Sendo que esse roteiro ele pode se alterar no meio do caminho e você tem que estar pronto para essas alterações. E você pode também atuar aleatoriamente. Então, você tem duas opções. Atuar, jogar xadrez estrategicamente, com conhecimento, ou jogar aleatoriamente como um amador. No xadrez, eu sou um mero amador. Eu só sei as regras básicas.
Eu não sei se vocês já tiveram a amarga experiência de jogar uma partida de xadrez com um exímio jogador de xadrez, ou um profissional, ou um semi-profissional, enfim, um experiente. Eu tenho um colega da faculdade que tem tradição na família, né? Os avós, o pai e eles são exímios jogadores de xadrez. Inclusive, o avô foi profissional e passou isso para as próximas gerações. E eu já tive essa amarga experiência de participar de partidas com ele, jogar xadrez com ele. É um massacre. Isso é o que a gente vê muitas vezes na execução. Advogados exequentes que atuam na execução aleatoriamente, sem qualquer estratégia, sem qualquer método, desconhecendo os instrumentos, ao passo que do outro lado, sobretudo nas grandes empresas, nos grandes grupos, existe uma atuação estratégica intraprocessual e, mais que isso, fora do processo também. Então, vejam, é uma desigualdade muito grande. Então, por isso que nós pregamos, que nós estimulamos que a atuação dos advogados na fase de execução passe a um outro paradigma, passe a um outro patamar. E não só dos advogados, também nós, demais operadores do direito, precisamos incorporar essa concepção. Então, eu volto a perguntar para vocês, nesse contexto, fazendo essa analogia com o jogo de xadrez, com essa necessidade de atuação metódica, tática, estratégica, conhecendo todos os caminhos e todos os institutos possíveis da execução. Eu repergunto, você considera a sua atuação profissional, semiprofissional ou amadora? Vamos pensar sobre isso para a gente poder sempre melhorar. E, a partir de agora, eu vou trazer a vocês alguns exemplos de instrumentos processuais, institutos processuais e práticas na fase de execução que podem ser adotadas estrategicamente visando a efetividade da execução. E como já foi dito aqui, a atuação estratégica ela não inicia na execução, ela inicia antes do ajuizamento do processo. E aqui eu vou mostrar para vocês, com esses exemplos, que se nós mudarmos a postura na execução, a nossa visão da execução, adotando essa conduta, essa prática estratégica, adotando esses instrumentos táticos na execução e no processo como um todo, existe uma grande possibilidade de chegar ao final com outro resultado. Então, eu vou só pontuar aqui alguns exemplos, porque o tempo é curto e o tempo urge. E ao final dessa rápida pontuação, eu vou retomar com vocês sobre a questão, a atuação estratégica. Então, vamos lá. No momento pré-processual, antes de ajuizar a reclamação trabalhista ou ação civil, o que o advogado estrategista faz? Ele monta um dossiê. Como que ele monta esse dossiê? Ele utiliza as ferramentas de acesso público, que podem ser acessadas utilizando-se o nosso e-book, que vai ser disponibilizado novamente, aliado a uma entrevista detalhada com seu cliente, que pode trazer informações relevantes. Muitos advogados falam, o reclamante não sabe nada, não sabe da realidade, só tem poucas informações. Nem todos. Muitos trabalhadores sabem de situações, de fatos existentes dentro da empresa que só chegam no processo na fase de execução, ou nem chegam ao processo. Eu já solucionei alguns casos com base em informações obtidas na audiência, em depoimento do reclamante ou das testemunhas, e não veio no processo por petição pelo advogado. Na atuação de ofício, no exercício do poder instrutório, eu obtive essa informação. Mas o advogado, se ele obter esses dados antes do ajuizamento, ele já estabelece o caminho estratégico que ele vai adotar desde o ajuizamento da petição inicial. Proposta à ação, quais medidas que o advogado, com pensamento e atuação estratégica, pode adotar, o que ele pode fazer para tornar a execução efetiva e garantir o cumprimento da ordem
firmada na sentença, no título executivo judicial. Vou só pontuar aqui, não há espaço para a gente aprofundar nos temas, cada um deles demandaria uma palestra, então só vou pontuar para estimular, para mostrar para vocês que é possível mudar a atuação, o padrão de atuação na fase de execução e no processo como um todo. Primeiro, tutelas de urgência e de evidência. Não sei por que razão, elas são pouco utilizadas ainda no processo de trabalho. É muito comum a empresa não pagar verbas rescisórias, e eu não sei por que cargas d'água, não consigo compreender por que os advogados não pedem tutela de urgência ou de evidência para pagamento de verbas rescisórias. Não consigo compreender. Aqui na região de Campinas tem uma grande empresa que dispensa todos os empregados sem pagar verbas rescisórias e faz um parcelamento longo. Aqueles advogados que pedem tutela de evidência, muitas vezes conseguem receber as verbas rescisórias de seus clientes rapidamente. Aqueles outros advogados que não têm conhecimento, não têm domínio desse instrumento, não pedem, e seu cliente não recebe, vai receber só no final do processo. É interessante ter conhecimento das tutelas e utilizar as tutelas de urgência e de evidência, por quê? Porque se inverte o ônus do tempo processual. Aqui a gente lida com verbas alimentares, e quando se ajuiza a reclamação trabalhista, existe aquela premência do recebimento dos salários, enfim, das demais verbas trabalhistas, notadamente as verbas rescisórias. Agora, quando se procede a um arresto, por exemplo, a uma indisponibilidade de bens, aí a urgência muda. Quando o devedor percebe que a água está subindo, aí a urgência muda. A urgência que era do trabalhador de receber a verba alimentar, ela se transfere ao devedor, que é a urgência de resolver aquele caso, aquele processo. Outro instrumento bastante relevante que deve ser usado estrategicamente, não aleatoriamente, a doutora Ana Cláudia mencionou, tratou muito bem, a desconsideração da personalidade jurídica já na fase de execução. Não é aleatoriamente, você não vai utilizar esse instrumento na fase de conhecimento em todo e qualquer caso. Você tem que analisar se há necessidade e se há utilidade. Porque tem o risco, como ela mencionou, de vir uma improcedência na fase de conhecimento e depois fica difícil de você reverter na fase de execução. Você não pode esquecer também que você tem que explicar para o juiz por que você quer a desconsideração da personalidade jurídica. E você tem que comprovar, muitas vezes, a dificuldade ou a idoneidade financeira da pessoa jurídica para desconsiderar. Mas o fato é que é possível você utilizar desde a petição inicial. E por que é importante você utilizar em determinadas situações? Porque você fixa o marco temporal para fins de fraude e execução. A jurisprudência amplamente majoritária na Justiça do Trabalho, no TST, nos TRTs e também no STJ e nos TJs, vão no sentido de que, para fins de fraude e execução em relação aos sócios, considera-se a data da inclusão no polo passivo. Então, a leitura que se faz do artigo do CPC que trata de fraude e execução é no sentido de que os sócios, em relação aos sócios, a fraude e execução somente se configura a partir do momento em que eles integram o polo passivo. Então, é importante pensar nessa possibilidade. Aí você tem que verificar se é possível ou não, quem que você vai incluir, não aleatoriamente. Outros instrumentos, hipoteca judiciária, está lá no artigo 495, a instrução normativa do TST número 39 expressamente admite a aplicação no processo de trabalho, e a jurisprudência do TST é tranquila sobre a aplicação, inclusive de ofício. Tá? Por que é importante a hipoteca? Você fixa também, você marca o bem imóvel, e você evita a fraude e execução. Você grava. É importante aqui, porque é um efeito automático da sentença, você não precisa requerer ao juiz, você não precisa de autorização. Você pega a sentença, o advogado vai lá no cartório e registra a hipoteca judiciária. Grava o bem com a hipoteca judiciária. Outro instrumento, a verbação premonitória. A verbação premonitória ela é prevista no CPC, na fase de execução, e na lei de registro de imóveis, ela é possível, de acordo com o artigo 54, desde o ajuizamento. Outro instrumento importante, relevante, pouco utilizado, nesses quase 10 anos de magistratura, após o CPC, de 2006 para cá,
quase 4 anos, pouquíssimas vezes eu me deparei com requerimento de sentença parcial de mérito. Vejam, o CPC é expresso nesse sentido, a instrução normativa do TST 39 reconhece a aplicação e, mais recentemente, um ato conjunto do TST, da Corregedoria Geral e do CSJT, o ato conjunto 3 de 2020, compatibilizou o PJE à sentença parcial de mérito. Então, se você tem verbas rescisórias, por exemplo, ou algum outro pedido que demanda exclusivamente prova documental, e um outro que demanda prova pericial, prova oral, você não precisa guardar o desfecho da instrução oral para solução daquele que está pronto para julgamento. Você pode requerer, e aí o juiz vai deferir ou não, se ele entender cabível, mas vai ter que fundamentar. E aí, ele, indeferindo, você pode tomar as medidas cabíveis se você discordar dessa postura, desse ato processual. Outro instrumento também bastante relevante, execução provisória. Por que é interessante, importante? Porque você antecipa discussões sobre cálculos e penhora, antecipa eventuais incidentes, então, embargos de execução, embargos de terceiro, exceção de pré-executividade, até os recursos já podem ser manejados na execução provisória, e você pode antecipar a busca patrimonial se for necessária. Você já encurta aquilo que você tem, você já antecipa o que você vai realizar lá na frente, você já antecipa enquanto o processo ainda está em andamento. Ouço muitos advogados dizendo, tem retrabalho, juiz tem até decisões que isso não se aplicaria porque violaria o princípio da celeridade. Com todo respeito, a CLT ela é expressa ao prever a aplicação da execução provisória e a jurisprudência trabalhista também, inclusive, com decisões reiteradas e tradicionais já do TST. Então, é plenamente aplicável, é possível e deve-se adotá-la de modo estratégico, né, quando necessário, evidentemente. Na pesquisa de bens, o advogado estratégico, ele sabe utilizar, e ele utiliza as ferramentas de acesso público, e sabe interpretar esses dados e cruzar esses dados. E para que serve isso? Para você trilhar a sua estratégia no processo, na execução, e levar indícios ou provas ao juiz para requerer determinadas ferramentas eletrônicas de acesso restrito, podendo até mesmo fundamentar, justificar a quebra de sigilo bancário ou sigilo fiscal. E o advogado estratégico, ele também sabe analisar e cruzar os dados das ferramentas de acesso público com aquelas de acesso privado, sabe interpretá-las e consegue extrair desses dados aquilo que precisa para o processo. Não adianta você ter aquele monte de informações se você não sabe ler e interpretar. Outro instrumento, e aqui eu vou perguntar, você sabia que o artigo 840 do CPC estabelece expressamente que, se não houver depositário oficial, o bem deve preferencialmente ficar sob a posse do exequente? Normalmente a gente vê que o executado é nomeado depositário, não é isso? Mas o CPC não fala isso. O CPC vai em sentido contrário, preferencialmente o exequente. Sempre que se penhora e remove automóvel, o dinheiro aparece. Os advogados dos executados correm para pedir audiência de conciliação, procuram o advogado da parte contrária para resolver. O processo se arrasta anos, nunca teve pressa para pagar. Quando você retira da posse do executado, expressamente previsto na lei, aí a história muda. Você inverte o ônus do tempo do processo. E você já pediu a remoção, você como advogado? O advogado, muitas vezes, não tem como assumir o depósito. Mas você sabe se seu cliente pode? Se ele remover um automóvel e ficar na casa dele, aí fala assim, pode ser que venha a ser roubado. Caso fortuito, força maior, fato terceiro, isso afasta o nexo causal, afasta a responsabilidade. Então, é um instrumento muito útil na efetividade da execução e que deve ser mais utilizado pelos exequentes e pelos advogados. Recuperação judicial, foi dito aqui já, mencionado rapidamente pela Ana Cláudia, eu vou pontuar rapidamente, fazer algumas perguntas. Tá? Você, advogado, advogada, você pede a desconsideração da personalidade jurídica das empresas em recuperação ou das massas falidas? Ou você habilita lá na RJ ou na falência? Você conhece a jurisprudência do STJ e do TST e do seu TRT sobre a matéria?
E agora um ponto importante que eu tratei sobre isso nessa semana e que teve uma notícia que ganhou notoriedade relacionada a essa questão. Você, advogado, advogada, você lê o plano de recuperação judicial da empresa contra quem você vai demandar ou você está demandando? Você sabia que o plano de recuperação judicial pode, apesar de haver divergência lá na jurisprudência dos tribunais de justiça e no STJ, mas em tese é possível, sobretudo agora que vem ganhando força esse entendimento, mas é possível, em tese, o plano de recuperação judicial prever deságio no crédito habilitado? Eu vou aqui, antes de encerrar, só trazer um exemplo. Nessa semana foi apresentado o plano de recuperação judicial da Ricardo Eletro, uma recuperação judicial enorme. O grupo inteiro pediu, quase o grupo inteiro pediu recuperação judicial. No plano de recuperação judicial, o plano de recuperação judicial prevê expressamente duas opções de pagamento dos créditos trabalhistas. Primeira opção, paga até R$4.000, paga tão logo seja deferida a recuperação, e o que passar de 4 mil vai sofrer um deságio gradativo por faixas, que varia de 50% a 85% de deságio. Então, se você fizer um acordo de R$10.000, ou tiver uma sentença de R$10.000, pelo plano apresentado, que não foi deferido ainda, não foi votado, tá? Mas pelo plano, você vai receber 4 mil agora e 3 mil em até 12 meses. Os outros 3 mil vão para o ralo. Não é que eles se tornam quirografados, vão embora. Se você tiver um crédito de R$100.000 nesse plano, provavelmente você vai receber algo em torno aí de 40, 50 mil reais. O restante não vai ser recebido. Então, veja como é importante. E tem uma segunda opção. Deságio linear de 70% dos créditos trabalhistas. Então, essa segunda opção, ela prevê o pagamento em até 12 meses, tem várias condicionantes, mas em até 12 meses de 70% do crédito. E o que ultrapassar 150 salários mínimos vai para quirografário e recebe um deságio de 85%. Então, veja como é importante você conhecer o instituto, o instrumento, a execução e saber como agir nesses casos. E agora, nesse período, é de extrema relevância porque as recuperações judiciais estão aumentando e tendem a ser mais numerosas nos próximos meses. Bom, eu mostrei aqui alguns exemplos a vocês que mostram, que revelam que todos nós, operadores do direito do trabalho, que atuamos no processo do trabalho, na justiça do trabalho, na execução trabalhista, precisamos mudar nossa visão, nossa concepção sobre a fase executiva. E vocês, advogados e advogadas, precisam assumir o protagonismo estratégico da execução, utilizando-se desses instrumentos e de outros tantos, mudando a postura na execução. Nós temos relatos diversos de advogados que participam dos nossos grupos de estudos, que dizem que a partir da mudança da postura, muitas execuções tornaram-se frutíferas. Aquelas execuções que pareciam perdidas, elas ganham uma outra aparência, um outro desfecho. E aqui eu quero, antes de encerrar, eu quero fazer um desafio, quero fazer um convite a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu quero que vocês, depois do evento de hoje, dessa minha exposição e do evento de hoje, em que trará ainda outras informações extremamente importantes, relevantes para a efetividade da execução, vocês pensem naqueles processos em que vocês passarão a adotar essas condutas estratégicas. Anotem os processos, estudem os processos. Vocês verão que o desfecho, as consequências serão extremamente frutíferas. E aqui eu quero encerrar minha exposição trazendo uma mensagem que aqueles que já me conhecem, já assistiram aulas, palestras minhas, eu gosto de falar, que é uma frase que me motivou bastante no período de concursos e que me motiva hoje na jurisdição, na docência, enfim, nesses desafios que nós enfrentamos dia a dia, e que certamente pode servir para muitos de vocês. A sorte, ela é aquilo que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, estejamos todos preparados,
vamos estudar, vamos nos preparar, vamos nos reciclar constantemente para que lá na frente possamos ser chamados de sortudo. Muito obrigado a todos pela atenção. Passo a palavra e dou por encerrada a minha apresentação. Doutor Vinícius, muito obrigado. Sinceramente, eu estou querendo pedir exoneração, pedir a inscrição de novo lá na OAB e começar a advogar, tanto que eu fiquei motivado depois dessa palestra do senhor. Sinceramente, muito provocante, reflexiva e eu acho que necessária essas provocações que o senhor fez. E além das provocações, já também trouxe respostas, né? Então, assim, brilhante a apresentação do senhor. Eu acho que todo mundo aqui saiu, ficou muito motivado e tocado com essa apresentação. E aqui eu acho que se a gente tivesse no auditório, estava todo mundo de pé agora aplaudindo ao senhor, mas receba aqui o meu aplauso. Leandro também está aqui, eu estou vendo ele também está aplaudindo ali. Pessoal, Outra coisa, Danilo, foi tão boa a apresentação do Vinícius que já me mandaram direct, WhatsApp, sinal de fumaça, pombo correio, querendo os slides aí da apresentação para poder lembrar. Aí fica aqui o meu pleito, né? Eu vou advogar agora para os que pediram. Vamos colocar lá no grupo, então, do Telegram? Pode ser, doutor Vinícius? Ótimo. No Telegram a gente disponibiliza. Inclusive, eu quero registrar que o plano de recuperação judicial da Ricardo Eletro está disponível lá. Nós já disponibilizamos ao pessoal do grupo do Telegram ontem. E, enfim, esse foi um tema debatido recentemente em uma live por mim esses dias. Mas está lá. E tem outros materiais, os informativos que foram mencionados pelo Yuri também. Nós temos muitos materiais no nosso grupo de estudos do Telegram. Eu vou, então, deixar com vocês. Eu vejo que o ilustríssimo professor, queridíssimo professor Mauro, está conosco.